Primeiro, os meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Rural em Caicó e em toda a região do Siridó. Agradecer a receptividade a você, Geraldo, a Marcos, a todos aqueles que compõem aqui os quadros da Rádio Rural. Na verdade, eu tive uma experiência exitosa durante 12 anos como prefeito da cidade Polo, da região do Alto Oeste, do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros. E essa bagagem já absorvida na condição de gestor de um município estratégico do Estado nos motivou pela primeira oportunidade para aspirarmos a uma função no Legislativo Federal como representante do Rio Grande do Norte. Essa bagagem absorvida na condição de chefe do Poder Executivo do município de Pau dos Ferros nos trouxe uma experiência acerca das ações estratégicas e importantes a serem desenvolvidas em prol de um município. E hoje, até mesmo em função do apelo que nós recebemos, porque reconhecemos que a nossa base eleitoral ela está mais focada na região oeste, mas tem uma noção exata de que um projeto da envergadura, ou seja, para representar o Estado na Câmara Federal, isso requer um nível de interatividade em todo o Rio Grande do Norte, no sentido de assimilarmos as demandas da população. O Rio Grande do Norte, que é um estado notadamente rico por natureza, porque nós somos o maior produtor de petróleo em terra do Brasil, hoje número 1 em energia eólica, fortíssimo no aspecto da fruticultura. O Rio Grande do Norte é referência no turismo nacional. E todo esse trabalho que a gente vem fazendo, desde o período da pré-campanha, que iniciamos em novembro do ano passado, nos gera mais subsídios através da interatividade que temos estabelecido com os diversos segmentos da sociedade norte-riograndense, para termos uma representação futura no Congresso Nacional, primeiro como um ponto de equilíbrio, porque eu interpreto que a união da bancada federal em torno do interesse do Rio Grande do Norte é fundamental. E também ter um mandato diferenciado no aspecto da interatividade com todo o Estado. Eu acho que o deputado federal ele não tem só que se restringir a sua atuação em Brasília para receber prefeitos, vereadores, lideranças políticas, que isso é um fator importante, mas também tem um mandato permanentemente interativo com as causas de interesse do nosso Estado. Portanto, de forma democrática, estamos levando à população do Rio Grande do Norte o nosso nome para apreciação. Você disputa aí a Câmara dos Deputados, assim como muitos outros aqui no Estado. Como é que você avalia a campanha de deputado federal aqui no nosso Rio Grande do Norte? Será uma campanha mais competitiva? Não será? Seu nome já aparece nas pesquisas, apontado ou não? Sim. Desde o princípio desse ano, todas as pesquisas divulgadas a nível de Estado sempre têm tido um apontamento importante do nosso nome. Inclusive no rol daqueles que não estão atualmente com mandato, o meu nome tem sempre se destacado. Em função da nova legislação, que agora foi extinta as coligações proporcionais desde a última eleição estadual, mas a título de eleições gerais será a primeira vez que o formato atual prevalecerá, um passo importante foi dado pelo nosso partido, União Brasil, que é o antigo Democratas. Nós formamos uma nominata consistente com expoentes da política do Estado e, de forma estratégica, esses 9 nomes que compõem hoje a chapa do União Brasil para deputado federal, eles têm lideranças em regiões distintas do Estado. Natal, Grande Natal, Vale do Açu, região de Mossoró, Média e Alto Oeste, ou seja, uma representatividade bem abrangente de todo o Estado. O que é importante, se fortalecer esse projeto no contexto da nominata, até porque, em função da nova legislação, se um candidato de forma isolada tiver um desempenho satisfatório e não atingir o quociente eleitoral, que hoje representaria em torno de 160 mil votos, os 9 nomes somados, fatalmente não logrará êxito. E o nosso time, vamos dizer assim, que foi formado, foi um time bastante consistente, com expectativa real de elegermos 2 deputados federais, e dependendo do formato, do desempenho das outras nominatas, poderemos até pensar em fazermos 3 deputados federais. O senhor vai, evidentemente, fazer dobradinha na região do Alto Oeste com seu pai, o deputado Getúlio Rico, que é candidato à reeleição. Agora, nas outras regiões do Estado, o Seridó, por exemplo, o senhor tem nomes também aqui para compor essa dobradinha? Na verdade, o meu pai já tem toda uma tradição política, é o deputado recordista de mandato na história da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, mais especificamente agora em janeiro de 2023 vai estar completando 40 anos como deputado estadual.
cujo seu maior capital na vida pública é o aspecto do serviço prestado, porque como profissional médico tem uma atuação permanente e contínua do transcorrer do seu mandato no atendimento das demandas importantes e estratégicas no que se refere à saúde da nossa população. Eu levei um pouco dessa experiência dele, sempre no Poder Legislativo, para o Poder Executivo, onde, modéstia à parte, executamos um trabalho eficiente à frente de um município estratégico, ao ponto de Pau dos Ferros hoje ser o terceiro maior polo universitário do estado, atrás apenas de Natal e Mossoró, uma cidade que teve um salto no aspecto do desenvolvimento. Em 2 oportunidades eu recebi prêmios do SEBRAE como prefeito empreendedor do estado, exatamente pelos mecanismos que criamos para o incentivo para a criação de novos negócios. Sempre ter um olhar focado para o fortalecimento do empreendedorismo. E essa, inclusive, será uma bandeira central no futuro, representando o Rio Grande do Norte no Congresso Nacional. No que se refere a apoios políticos, eu tenho até a consciência de que os deputados federais que atualmente detêm mandato, em função da própria força política que os deputados passaram a ter, que eu vou exemplificar rapidamente. Até 2020, as emendas impositivas eram as emendas individuais, que correspondiam em torno de 16 milhões de reais por ano. A partir de 21, as emendas de bancada se tornaram impositivas, mais 18 milhões de reais por ano. E também houve a pactuação do orçamento paralelo, que foram mais 20 milhões de reais de emendas liberadas por parlamentar. No contexto geral, cada parlamentar empenhou em torno de 60 milhões de reais de emenda no exercício anterior, ao ponto de grande parte dos prefeitos do estado, por exemplo, terem percorrido o caminho mais curto para garantir investimento para os respectivos municípios que eles representam. No nosso caso específico, nós temos um capital de atuação política histórica, cuja a nossa bandeira, vinculada à área da saúde, vinculada à questão do empreendedorismo, nos trouxe êxito na nossa trajetória política em função dessa capacidade de trabalho permanente. E hoje nós temos um diagnóstico, em torno de 70% do eleitor do estado não tem opção em votar para deputado federal. O nosso nome no contexto estadual, já que eu fui apenas até então representante do Poder Executivo em uma cidade, ele soa como uma oportunidade nova para o estado, através da experiência absorvida, através de conhecer bem a realidade dos municípios do estado e através também da confiança que a população do Rio Grande do Norte tende a depositar num processo que tem acontecido recorrentemente. É um processo de mudança, mas eu faço uma ressalva. Todo e qualquer processo de mudança é bem-vindo, mas tem que ser acompanhado de qualidade. E a nossa história por si só, modéstia à parte, nos gera uma credencial para pensarmos em representar o estado do Rio Grande do Norte a partir de 2023 na Câmara Federal. Se o eleito deputado, que bandeiras o senhor pretende defender na Câmara? Em especial a bandeira do empreendedorismo, como eu mencionei agora há pouco, mas o Rio Grande do Norte, que é um estado que tem como grande fonte da sua economia o turismo, na minha opinião, tem deixado a desejar do ponto de vista de obras de infraestrutura turística. Vamos aqui exemplificar. No passado você identificava obras do Porto da Via Costeira, que foi uma obra importantíssima para o turismo do estado. A Rota do Sol, que interligou Natal a Pirangi, ao litoral sul, que foi outra obra muito importante. Hoje, qual é o principal destino do estado turístico? A Praia de Pipa, Tibau do Sul. Como é que está o acesso à Praia de Pipa? Será que, quando eu falo em maturidade e coesão, será que a bancada do Rio Grande do Norte não poderia unir forças para dar o exemplo recente que a bancada da Paraíba deu? Você vê que a estrada de Campina Grande, de João Pessoa a Campina Grande, há mais de 20 anos é duplicada. Há quantos anos se sonha na duplicação entre Natal e Mossoró, as duas maiores cidades do estado, e de lá interligando ao estado do Ceará, através da BR-304? Até os dias atuais, nem sequer a reta Tabajara foi concluída. Sabe o que foi que a bancada da Paraíba fez recentemente, agora, de forma coesa? Garantiu a duplicação da BR-230, que interliga Campina Grande ao sertão paraibano. As ações dos parlamentares para beneficiar os municípios diretamente são bem-vindas, mas a gente não tem identificado a nível de bancada do Rio Grande do Norte união em torno de obras importantes do contexto do estado. Então, incentivar o turismo, que é a grande fonte de renda do estado, será outra grande bandeira também, como também ações voltadas à segurança pública. Hoje, qualquer avaliação que você faça na grande parte dos estados brasileiros,
uma das coisas que mais inquieta o cidadão é a insegurança. E no Rio Grande do Norte, a nossa polícia não está bem aparelhada. Você tire como base a situação da infraestrutura física dos batalhões da Polícia Militar do interior do estado, das delegacias da Polícia Civil, e é outra área que nós teremos também um olhar especial, como também a área da saúde pública, porque essa é uma área que nós já temos esse foco de atuação há muitos anos, e nós pretendemos fortalecer como representante do Estado no futuro do Congresso Nacional, para que o Rio Grande do Norte possa ter uma saúde mais eficiente em prol do atendimento das demandas da população. Deixa eu aproveitar a oportunidade. Uma declaração do senhor dada essa semana chamou a atenção aí nos bastidores da política do Rio Grande do Norte. Você anunciou aí a desistência da candidatura de Rogério Marinho e anunciou a candidatura ao Senado de Rafael Mota. O que aconteceu para desistir de Rogério Marinho e anunciar apoio a Rafael Mota? Eu apenas faço uma pequena correção, porque eu não havia ainda anunciado um apoio oficial à candidatura de Rogério, até então. Mas aconteceu um episódio, que eu não vou adentrar, porque acho que não vale mais a pena, no município de Pau dos Ferros, e algumas distorções ocorreram, que houve a notícia que eu havia me distanciado politicamente de Rogério, pelo fato dele ter enaltecido a qualidade da atual gestão da cidade. Não foi isso. O que eu disse publicamente é que a declaração do ex-ministro Rogério Marinho em citar que a cidade de Pau dos Ferros estava passando por uma reconstrução, por um resgate da autoestima do povo, e o resultado da última eleição municipal estava florescendo a cidade, é evidente que eu tive a capacidade de fazer a leitura da cabeça daqueles que são simpatizantes do nosso projeto político. E naquele momento eu acho que o ministro foi infeliz em demonstrar um desconhecimento da história política e administrativa da cidade. Eu não posso deixar de reconhecer que o ex-ministro Rogério Marinho cumpriu um papel importante em torno do interesse do Estado. Mas politicamente não foi o fato dele ter se aproximado do grupo que é opositor ao nosso em Pau dos Ferros. Mas essa declaração, isso foi dita a ele textualmente, de fato foi uma coisa fora de compasso e que evidentemente, como em tudo na vida, em política a gente tem que ter posição. E foi essa posição tomada do nosso grupo em Pau dos Ferros, de convergir com a candidatura do atual deputado Rafael Mota, que é candidato a senador da República. São essas as observações que eu tenho a fazer sobre esse assunto. Aproveitar também a oportunidade, a União Brasil e o grupo de Leonardo Rego, o deputado estadual Getúlio Rego, marcha junto aí com a ex-governadora Rosalba Ciarline, do grupo político. A ex-governadora, pelo menos, ensaiou aí que pode anunciar apoio à candidatura da governadora Fátima Bezerra. O grupo de Leonardo Rego segue com a posição de Rosalba ou não? Não, na verdade, quando o senador Zé Agripino, que é o atual presidente do União Brasil aqui do Rio Grande do Norte e vice-presidente nacional, eu inclusive estou na condição de vice-presidente estadual do União Brasil, ele reuniu os 9 candidatos a deputado federal e de forma democrática assimilou a opinião de cada um sobre a perspectiva de coligação na majoritária. E mesmo o fato de eu não estar tendo compromisso político com o Rogério, a minha opinião pessoal foi de coligação com a candidatura de Fábio Dantas. Até porque Ivan Júnior, que é ex-prefeito de Açu, foi meu colega prefeito por alguns anos, aspirava à vaga de vice e recebeu um convite do ex-deputado Fábio Dantas, e a minha opinião nessa reunião foi de convergência no âmbito majoritário com o projeto do ex-deputado Fábio Dantas, sendo coerente do ponto de vista político, porque nós já temos, eu no caso Leonardo, tenho 28 anos de filiação partidária e nunca mudei de partido. O meu pai tem uma atuação na Assembleia Legislativa de ser opositor construtivamente ao governo do Estado. Então seria contraditório da minha parte opinar por uma convergência com o projeto da atual governadora. Não por radicalismo, mas por questão de coerência política. Inclusive, volta nessa questão do Senado, o senhor chegou a dizer que não pretende radicalizar também para a questão do Senado em Pau dos Ferros e região. Não, eu acho que o radicalismo nunca é bem-vindo, ao ponto de eu agora há pouco ter reconhecido aqui que o ministro Rogério Marinho exerceu um papel importante. Mas o ambiente que foi criado politicamente, especificamente no município, não nos gerou condição do grupo dar suporte à sua candidatura. Mas fazendo uma ressalva, eu não havia anunciado apoio oficialmente a Rogério anteriormente. E isso, em nenhum momento alguém pode identificar uma declaração minha nesse sentido. Agora, como eu aprendi em tudo na vida e na política, não há diferença ter posição, eu não teria ambiente para apoiar, por exemplo, o ex-prefeito Carlos Eduardo, que está coligado formalmente com o PT e sobe do palanque da atual governadora Fátima Bezerra.
Rafael pode até ter uma posição como cidadão, mas ele não tem coligação formal e ele não subirá no palanque da atual governadora porque não é o candidato oficial. Então, reconhecendo também o potencial do deputado Rafael, que tem feito um trabalho satisfatório através da sua ação parlamentar em Brasília, ele nos procurou e buscamos uma convergência política a nível do município de Pau de Céus, respeitando as especificidades de cada município da região. Porque vários prefeitos que têm compromissos com a candidatura do deputado Getúlio tinham compromissos firmados com Rogério Marinho e eu tinha mais que a obrigação de obedecer à privacidade do posicionamento político de cada prefeito. Como é que o senhor avalia aí essa disputa, né, para o governo, para o Senado e para a presidência da República nessas eleições e qual o posicionamento do senhor nessas três situações? O senhor já falou inclusive do Senado, mas para presidente e para governo. O pontapé inicial da campanha desse ano se deu agora no último dia 16, ou seja, foi deflagrado oficialmente o processo eleitoral. Eu vejo o jogo como absolutamente franco e aberto, tanto a nível de cenário de Estado como a nível de cenário federal. E na medida em que você inicia o processo eleitoral oficialmente, evidentemente que a população vai ter uma atenção mais específica com relação às bandeiras e o posicionamento de cada candidato. O índice hoje de eleitores indecisos, inclusive no âmbito majoritário, é bastante significativo. O índice de rejeição do atual governo é considerável, mesmo se valendo ao fato da governadora hoje ser líder nas pesquisas. A dinâmica de uma campanha eleitoral, por mais curta que seja, ela é bastante intensa. E nós tivemos exemplos recentes aqui nas campanhas eleitorais do Rio Grande do Norte, onde se havia inicialmente um franco favoritismo e o resultado final foi divergente daquele que se imaginava inicialmente. A própria eleição que ocorreu a nível nacional do ano de 2018, ocorreram características bastante dinâmicas durante o processo eleitoral. E o resultado final foi a eleição do atual presidente Bolsonaro. Portanto, veja o cenário aberto e não queria precipitar opiniões sobre o resultado, porque sentimento popular e voto na urna é uma coisa que se consolidará no próximo dia 2 de outubro. Leonardo Rego, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que queira acrescentar? Fica à vontade, de sucesso aí no seu projeto de eleição à Câmara dos Deputados Federais. Obrigado. Nós que agradecemos imensamente o gesto de cordialidade e prestígio em nos receber aqui, e uma grande alegria estar aqui no Siridó, em especial na cidade de Caicó, ao lado do nosso grande amigo Lindenberg Dutra, Dr. Luiz Dutra, e os vários amigos que nos receberam aqui hoje de forma tão carinhosa. O meu abraço a todos.